Neste edifício repousa toda a nossa história como país. É o Arquivo Nacional Torre do Tombo, com a mesma designação desde o século XIV e que é, de facto, a Casa da Memória de Portugal. E é um arquivo nacional que tem, neste momento, cerca de 100 quilómetros de documentos e disponibiliza na internet, para quem quiser consultar, cerca de 50 milhões de imagens. Nos seus primórdios funcionava no Castelo de São Jorge e lá se reuniam os documentos mais importantes para o país. No século XIV, numa torre do Castelo de São Jorge, a torre em que se guardava o tombo, ou seja, o registro principalmente das propriedades régias e das atividades que eram desenvolvidas pela Cúria e depois pelo rei. Nós temos aquilo que hoje vulgarmente designamos de Diário da República. Nesta altura eram as chancelarias e nós temos o registro das chancelarias exatamente desde o século XII até ao século XIX e hoje vamos manter na Torre do Tombo, somos o fiel depositário que arquiva o Diário da República, portanto mantemos esta tradição desde o início da nacionalidade. O documento mais antigo é anterior à nacionalidade, data de 882 e vem do mosteiro de São Pedro de Sete. O terremoto de 1775, seguido de violentos incêndios, pôs em risco este precioso arquivo. E a torre ruiu. Ao ruir a torre, acabou por abafar o incêndio e salvar um conjunto de documentos. Ainda hoje temos alguns desses documentos dessa altura que estão chamuscados, ou seja, queimados nas suas margens. E Manuel da Maia, que era o responsável pelo Arquivo Nacional, durante 2 anos construiu uma barraca em que a documentação se manteve e a partir de 1757 foi a documentação para o mosteiro de São Bento, onde é hoje o Parlamento, onde esteve instalada provisoriamente durante cerca de 250 anos, porque este edifício, estamos a falar de cerca de 25 mil metros quadrados, ou seja, de cerca de 5 campos de futebol, para albergar os 100 quilómetros de documentos, foi a sua construção de raiz feita a partir de 1985 e durou até 1990. E é aqui que se encontra uma proclamação real que mudou tragicamente milhares de destinos. Esta é uma edição raríssima das ordenações de Dom Manuel. Nesta edição, de 1514, estão compiladas as legislações da época. E é aqui, no fólio 60, que nos surge uma dessas decisões régias com consequências trágicas: o Édito de Expulsão de Judeus e Mouros de Portugal, de 1496. Que os judeus se saiam destes reinos e não vamos verificar que estejam neles. Ou seja, é a transcrição de um capítulo específico exatamente em que são apresentadas as condições para a saída dos judeus do Reino de Portugal. Mas é uma indicação genérica, é uma indicação que pretende, de alguma forma, anunciar a expulsão, dando-lhe um prazo para que a legislação seja devidamente aplicada. Sabe-se relativamente pouco sobre o processo de difusão pelo território destas leis. As leis eram muitas vezes promulgadas, eram dados conhecimento aos agentes régios nos vários territórios, através dos funcionários e dos responsáveis que tinham ligação à administração, mas é um processo lento de conseguir chegar a todo o território. Esta é uma das primeiras edições e o facto de ser impressa em pergaminho, um material nobre de grande durabilidade, revela o desejo de que o documento permanecesse no tempo. Há algumas anotações que nós podemos aqui verificar, nomeadamente quanto à data,
que nós podemos aqui ter em consideração, que são da própria impressão, ou seja, são características de que este volume foi usado na Chancelaria Régia exatamente para conseguir ter a sua comparação com outros documentos. O segredo da boa conservação deste volume é uma temperatura entre 18 a 22 graus e uma umidade que não passa dos 55%, na Casa Forte da Torre do Tombo. Juntamente com aqueles documentos que são considerados identitários do nosso país, um dos exemplos é a Bula Manifestis Probatum, que é considerada a certidão de nascimento do nosso país. Este é um outro documento que está na Casa Forte e só muito raramente, como é este o caso, é que eles saem do seu ambiente natural. Este é um dos casos em que nós podemos estar em presença daquilo que muitas vezes é designado um documento, mas que é também um monumento. E o impacto que teve, aquilo que significou para a vida da comunidade, daqui, dos que ficaram, dos que partiram, é particularmente significativo e é uma referência relativamente àquilo que hoje o nosso país, mas o facto de se manter é uma referência, mas também é um momento de reflexão sobre aquilo que foram as nossas vivências ao longo dos tempos.